Olá, Alicia, tudo bem? Tô aqui de volta, tá certo? Para conversar contigo sobre o vídeo que eu recebi. E primeiramente eu queria dar meus parabéns, dizer que eu adorei o vídeo. E eu gostei dele por vários aspectos. Primeiro, eu adorei a tua expressão facial. Eu adorei a criação do corpo da personagem que você fez. Dava pra ver que a tua expressão corporal ela tava bem conectada com os teus sentimentos, com a tua expressão facial, com o que você estava dizendo. Então não acontecia aquilo de você falar uma coisa e o gesto e o corpo mostrar outra, né? Brigar com o que você estava querendo passar. Não, ficou bem harmonioso, me passou verdade. Eu gostei muito mesmo da tua criação corporal, tá? Outra coisa que eu adorei foi o teu figurino. Eu achei que coube muito bem com a personagem que você criou. A maquiagem também ficou ótima, carregadinha, como muitas adolescentes gostam de usar, né? Deixa eu ver o que mais. Gostei da tua criação, da criação do teu texto, né? Foi uma improvisação, eu acho, que você fez. Gostei da pesquisa que você fez. Deu pra perceber que você fez uma certa pesquisa quando fala que Nova York é o epicentro do Covid. Então ali demonstra que você se dedicou, né, pra criar aquele texto e isso foi muito legal de ver. Por você ter se dedicado, né, por ter passado essas semanas trabalhando Stanislavski comigo, a questão da intimidade com a personagem, da criação, passo a passo, do psicológico, do que motiva, da história passada da personagem, do que ela tá vivendo no momento atual. Isso tudo fez você ter uma aproximação com a tua personagem e me passou a verdade, me convenceu, ficou bem natural. Meus parabéns, tá? Quando a gente voltar, eu tinha pensado em fazer isso de forma online, mas você me trouxe uma improvisação. Inicialmente eu queria te ver dando aquele texto que eu passei para vocês, que é Felicidão e Solidade, enquanto Alexandra. Mas eu acho que vai ser bom também a gente fazer isso quando voltar, tá? Porque aí eu posso vai ser mais fácil para mim trabalhar as nuances que a Alexandra deve ter nesse texto e também vai ser mais fácil para você assimilar e fazer perguntas diretas em relação ao processo, tá? Então, quando a gente voltar, uma das coisas que eu vou fazer não esqueça essa personagem, tá? Que eu vou pegar ela e eu vou fazer você dar aquele texto que eu mandei, tá certo? Mas eu adorei tua criação, meus parabéns. Fiquei muito orgulhosa de você, tá bom? Tô morrendo de saudade. Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouco sobre outro teórico. A gente estudou um pouco sobre Stanislavski, dei uma pincelada, conhecer um pouco dele de forma um pouco superficial e um pouco também não tão superficial assim. Colocamos alguns caminhos, alguns métodos dele em prática, né, no processo de criação da personagem. E agora eu vou falar sobre outro teórico que se chama Bertolt Brecht. Ele é um teórico muito conhecido. Ele é dramaturgo, ele é poeta, ele é encenador. Ele era alemão, tá? E os seus trabalhos, eles influenciaram muito, influenciam até hoje o teatro contemporâneo, tá? O que é importante em Brecht? Eu vou começar a falar dele aqui para você, tentando ser o mais clara possível, o mais simples possível. Porque Brecht trata de alguns temas que para essa turma, né, para a idade de vocês, às vezes pode ser um pouco complicado de entender.
Então, Tia Mi vai tentar deixar isso da forma mais clara possível. Se por acaso ficou alguma dúvida, ai tia, eu não entendi aquilo, me manda a pergunta, fala comigo, tá? Pode ser um áudiozinho, não precisa gravar um vídeo. Tia, não entendi essa parte, fala comigo, tá? Me dá um feedback. Então é o seguinte, Brecht, ele achava que o teatro, na sua época, estava sendo muito usado de uma forma que não necessariamente tinha que ser só aquilo. Para o divertimento, unicamente para o divertimento. Para que o público entre no teatro e esqueça da sua realidade, esqueça das coisas ruins que estão vivendo, esqueça da situação ruim que está vivendo, esqueça que não tem dinheiro, esqueça que a economia está ruim e se divirta e tenha aquele momento de prazer. Antigamente, o teatro, né, era muito isso. Era um momento, era um lugar de prazer em que as pessoas saíam das suas vidas por algumas horas, se divertiam, né? Era aquele momento de descanso, né, da realidade. Mas Brecht, ele tinha uma visão de que o teatro, ele não estava ali unicamente para divertir, para dar prazer, mas também para incomodar e para conscientizar. Então ele via no teatro uma arma de conscientização política. Por exemplo, tia Michelle hoje sai de casa, digamos que não estamos em quarentena, e eu sou uma pessoa que, poxa, eu não entendo nada de política, vamos dizer, e eu fui assistir essa peça com a intenção única de me divertir. E aí Brecht, ele, na peça dele, ele usa uma história e ele usa as coisas de uma forma que me fazem ter a consciência do papel que eu tenho na sociedade para fazer as coisas mudarem. Então, quando eu sento naquela cadeira para assistir uma peça com estética brechtiana, eu não necessariamente saio da minha realidade e me divirto, mas eu percebo ali coisas do meu dia a dia e percebo ali que, nossa, eu tenho um papel, eu preciso fazer alguma coisa por isso, eu preciso fazer isso mudar, eu preciso atuar aqui. Então, a ideia de Brecht é fazer o espectador ser um ator da sociedade. Atuar na sociedade de forma como é que se diz? Ativa. Uma das características, uma das formas que Brecht usa para isso é a chamada quebra da quarta parede. O que é a quebra da quarta parede? Quando eu tô atuando, digamos que agora eu estou no palco e a Alicia tá aí. E aí eu tenho a parede de trás, né? A de um lado, a do outro. E essa quarta parede. Que seria a quarta parede? A que divide os atores do público. Então, a gente costuma fazer de conta que existe essa quarta parede. Ela é invisível, né? O público tá vendo tudo que tá acontecendo. Mas os atores muitas vezes não estão vendo, não estão percebendo o que o público está vendo, está ouvindo. Eles estão vivendo suas histórias. Quando você assiste a uma novela, por exemplo, os atores das novelas, eles não demonstram que têm consciência de que você está ouvindo aquilo ali. Eles estão vivendo as histórias deles. Só que você está vendo, mas eles, é como se não tivesse sabendo que vocês estão vendo tudo que está acontecendo. Existe para eles uma quarta parede. Em Brecht, essa quarta parede ela é quebrada. Então, como é que isso acontece? Vou dar um exemplo. Estou aqui discutindo com alguém, um ator, tá? Sobre uma situação da peça. E pereré, tarará, a gente tá lá fazendo a cena e de repente eu paro, olho pro público, olho pra alguém na plateia e falo: você, o que você acha daquilo que ele tá falando? Nesse momento, eu quebrei a quarta parede. Nesse momento, eu trouxe o espectador para fazer parte da minha peça. Eu trouxe para ele a ideia de que ele está fazendo parte daquilo e que ele está vivendo aquilo também, tá? Então, Brecht, ele fazia muito essa quebra da quarta parede, né?
E ele achava mesmo que o público não necessariamente tinha que apenas se divertir, né, no teatro, mas que o teatro também tinha que incomodar o público. O público tinha que sair de lá um pouco incomodado com, poxa, eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar minha realidade, eu preciso fazer algo, né? Deixa eu ver o que mais. O Brecht, ele condenava muito o sistema capitalista. Eu acredito que você não vai saber exatamente o que é isso. Mas a gente pode conversar depois um pouquinho sobre isso para se entender. Mas na verdade, vamos dizer assim, vamos simplificar. Ele estava fazendo crítica em relação ao momento atual político dele da época, econômico, tá? Ele estava indo de encontro àquilo, ele estava sendo contra aquilo, e o que ele achava que deveria criticar, ele deveria trazer isso para o teatro e fazer o público perceber que tinha um papel na sociedade. E ele usava o teatro como arma para conscientizar as pessoas, tá? Essa era a grande questão de Brecht. Por isso que chama muito o teatro de Brecht de teatro político, tá? E o teatro épico também, que tem a ver com heroísmo, né? Ato heróico. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre Brecht. Entendo que pode ter sido um pouco confuso, tentei simplificar ao máximo, mas me manda perguntas se não ficou claro alguma coisa. Tia, explica aquele de novo, não entendi. Ou tia, não entendi nada, fala de novo, eu vou ver uma forma mais simples de falar, tá? Se ficou complicado. E aula que vem eu vou voltar a falar sobre Brecht, tá? E eu vou te deixar bem livre hoje. Vou mandar uns textos para você ler, tá certo? Falando um pouco desse dramaturgo, só para você dar uma lidinha, pra gente ir estudando aos poucos esse novo teórico, tá bom? Tô morrendo de saudade de você. Espero que a gente volte logo. Espero muito que a gente volte logo. E até semana que vem. Beijão.